Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, continuando com a nossa série de vídeos falando sobre dicas e segredos do Photoshop. Nessa sequência de vídeo eu trago para vocês assim, uma ferramenta, 4 conceitos sobre a ferramenta Smart Object, que é uma ferramenta simples, mas que certamente esses 4 conceitos, essas 4 dicas vão contribuir muito na sua decisão de passar a usar essa ferramenta, o que vale muito a pena. É um recurso singelo, mas que traz para você muita flexibilidade para trabalhar e eu vou estar explicando para você nesse vídeo. Antes, eu quero só fazer um comentário, caso nossas aulas estejam contribuindo e você esteja curtindo o nosso conteúdo, deixe essa contribuição também, apenas um clique, né? É critério de qualidade para o Google, vai ajudar a gente bastante, além de estimular a gente a fazer novos vídeos, né? É uma ajuda muito singela, mas que ajuda bacana, né? Então dá uma clicada lá rapidinho, bum! Falou? E agora vamos lá. Como eu falei, são 4 dicas, assim, 4 informações. A primeira é que o Smart Objects, né, ele tem por característica favorecer a edição não destrutiva. O que é edição não destrutiva? Eu não vou explicar nesse vídeo detalhes do que é edição não destrutiva, porque nós também temos um vídeo falando sobre edição não destrutiva, que de uma maneira bem resumida, né, é um método de trabalho, um fluxo de trabalho, digamos assim, que permite você trabalhar e editar os objetos de uma maneira dinâmica, sem que você destrua ou manipule o original. É como se você pega o objeto original que está aqui, importa ele, né? Aqui está o objeto original, aí você faz várias manipulações em cima dele, tanto mudar a cor, mudar a forma, alguma coisa do gênero, mas você preserva aquele original. Porque quando você pega um objeto e você começa a editar uma imagem, por exemplo, como essa imagem que você está vendo aí, e você começa a editar, qualquer filtro que você aplica, você está efetivamente mudando os pixels. E quando você muda os pixels, você está transformando essa imagem. E esse processo de transformação a gente pode chamar de destruição da imagem. Não no sentido que eu falo destruir porque a imagem vai ficar detonada, né? Mas é que cada manipulação que você faça, você está descartando, trocando informações, né? E a consequência disso ao longo do tempo é que você começa a perder cada vez mais a referência do original, né? E consequentemente, a chance de você perder qualidade também está intrínseca dentro desse processo. Então a edição não destrutiva, ela favorece isso. Como que o Smart Objects favorece na edição não destrutiva? Vou mostrar para vocês na sequência. Além disso, a gente sabe, né, naturalmente, que o Smart Objects ele serve para trabalhar com vetores, né? Você traz vetores para dentro do Photoshop, por exemplo, um grafismo do Illustrator, uma logo do Illustrator, ele vira um Smart Object, ou seja, ele preserva as características vetoriais do objeto que você portou. Como? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu vou vir aqui no Illustrator, vou pegar essa imagem aqui, vou pegar essa aqui, essas imagens aqui do curso de design gráfico, a gente está montando uns exercícios, vou copiar aqui essa imagem, vou trazer para cá e vou colar. Quando você cola, ele já pergunta na hora, olha, como que você quer trazer esse objeto, né? Você quer trazer o objeto como Smart Object, Pixels, Path, Chaplet. Cara, 99,9% é Smart Object, sempre. Até porque do Smart Object você pode gerar em Pixels, que é as duas opções que você gera mais. Então, traz esse Smart Objects e seja feliz, tá? Apertar o OK aqui, ele já trouxe a imagem, né? Vou diminuir aqui, né? Uma característica, repara o seguinte, aqui parece o ícone da layer normalmente, ó. Mas quando eu apertar OK, ele vai aparecer um ícone pequenininho aqui do lado, aqui, ó, apertei Enter. Esse ícone aqui, ó, pequenininho que apareceu aqui, ó, justamente representa, né, o objeto como o Smart Object. Beleza? Então esse grafismo que está aqui, ele está dentro do Photoshop, dentro de uma imagem do Photoshop, que é uma imagem bitmap, mas esse objeto é um vetor. Ou seja, ele tem todas as qualidades do vetor, características do arquivo vetorial. Né? Se você não sabe a diferença em arquivo vetorial e bitmap, nós também temos um vídeo que fala do assunto, certo? Então a gente tem justamente aqui essas duas, essa característica que é importante. Beleza, isso a gente já sabe, né? Outra característica, né, que a gente já sabe, ou que não sabe, não sei se sabe, mas eu vou te falar agora, né, que primeiro você trabalha com objeto, né, vetorial, a segunda é que você pode converter uma imagem bitmap em Smart Objects também, né? Qual é a vantagem disso? Vou mostrar para você no terceiro tópico, mas o que eu quero dizer agora, no tópico 2, na dica 2, é justamente que o Smart Object, além de servir para vetor, além de servir para imagem, ele também serve para texto, né? Aí você pensa assim, pô, mas para que eu vou colocar um texto dentro de um Smart Object? Né? Porque o texto ele já tem por característica, né, ser vetorial, né, um objeto vetorial. Então, por exemplo, vou pegar aqui e vou escrever uma palavra aqui, né? Aqui a gente está aqui nessa foto aqui, é a vista do Morro dos Irmãos, né?
que é no Vidigal, né? Então vou botar aqui, que é a minha área, onde eu moro. Vou apertar aqui, dar OK. Esse visual show de bola. Vamos colocar aqui. Pum. Então esse aqui é um texto, certo? Está aqui o texto formato vetorial. Beleza. Né? Agora, como a gente já sabe, ele é um vetor, pode editar aquela coisa toda. Se eu pegar aqui e duplicar esse cara, eu vou duplicar aqui só para a gente ter uma duplicata dele. Né? Vou deixar essa duplicata aqui embaixo aqui. Deixa aqui mesmo. Pum. Enfim, e vou deixar essa palavra aqui em cima e vou pegar essa layer, né, e vem aqui em cadê você? Layer, né, e vem Smart Object, converte o Smart Object. Repara que aqui o ícone o ícone de texto da palavra Vidigal de baixo, ó, essa palavra aqui, ó, é o texto. E aqui já virou o mesmo ícone do objeto de baixo, ou seja, é um Smart Object. Qual é a característica, qual é a vantagem disso? Né? Uma vantagem é que, por exemplo, se você pegar essa ferramenta de texto aqui, você tem limitações de distorção que você faz. Deixa eu mostrar para você primeiro no objeto de cima aqui, que é o objeto que está como Smart Object. Vou apertar aqui Ctrl T, Command T no caso do Mac, né, para habilitar a ferramenta de transformação, Ctrl T ou Command T. E nesse momento, eu posso botar o cursor aqui nas extremidades aqui, ó, e eu vou apertar com a tecla Ctrl, no caso do PC, no caso do Mac é Command, né, e agora eu posso fazer distorções que não são possíveis. Essa distorção que a gente está fazendo agora, ela não é possível ser feita nesse objeto de texto, no objeto de baixo, né? Porque ele está num formato texto. Dessa maneira que eu estou trabalhando agora, como Smart Object, eu posso fazer e ainda assim eu preservo as características. Vou botar aqui, ó. Eu preservo a característica de ser um texto editável, o que é bem bacana, né? Vou dar um Enter aqui, ó. Pum. Então, repara, ó, digitei aqui, olha como ficou com uma perspectiva interessante. Eu vou pegar essa palavra de baixo aqui, ó, e eu vou apertar Ctrl T também nela, né, e vou tentar fazer o mesmo efeito. Repara que ele fica em box, ó, ele não me permite, ele faz uma distorção muito limitada. Eu não consigo fazer esse tipo de distorção de perspectiva que a gente está vendo aqui, certo? Não permite isso. Outra coisa bacana, vou apertar Ctrl Z aqui, ó, mais uma vez, vou apertar aqui em cima, ó, que é ainda mais interessante. Eu vou trazer para cá, vou aumentar um pouquinho aqui, beleza. Então tá lá o texto distorcido. Agora, com a ferramenta transformação habilitada, eu posso clicar nesse ícone aqui, que é para fazer uma transformação, digamos que orgânica, né? Um envelope, digamos assim, o Warp Mode, que eles chamam, né? Você vai clicar aqui, ele abre essa malha, e você pode distorcer de uma maneira ainda mais sofisticada, né, o seu objeto, né? O seu texto, na verdade. Né? E o que é interessante, isso tudo que eu estou fazendo aqui, você consegue no Photoshop? Você consegue. No texto? Consegue, mas você tem que rasterizar o texto. O que eu quero dizer com isso? Converter esse texto, que é um texto em formato texto, vetor, em imagem bitmap, que não é interessante você evitar isso ao máximo, porque o texto deixa de ser editável e deixa de ser vetorial. Né? Então é bom evitar isso ao máximo. Então quando você converte o texto em vetor, né, em Smart Object, esse objeto aqui, esse texto está como Smart Object, ele permite você fazer essas distorções. Eu aperto Enter, então repare que o texto está com a perspectiva aplicada e está também com uma distorção bem orgânica aqui do envelope que eu apliquei. Beleza, e agora, como é que eu faço para editar o texto? Simples, vou apertar 2 vezes aqui, ele abre o texto numa janela isolada, né? E vou botar aqui. É show. Aperto Enter, quando eu salvar esse arquivo, é importante você salvar, ele já atualiza. Fecha, tá lá o texto, certo? Então, isso é uma característica bem interessante, né, que o Smart Object permite, né, pelo menos nas versões mais recentes, que é justamente você converter um texto em Smart Object. E dessa maneira, você vai poder transformar ele em que você, do modo original aqui, não consegue. Beleza? Então, vamos fechar esse cara aqui. Vou pegar essas 2 palavras para cá. Beleza. Né? Agora, para completar, vou falar do tópico 3. Mas antes, eu quero fazer um comentário interessante para você. Né? Se você curte as nossas aulas, está curtindo, se você está aprendendo com a gente e você quer ir além, né, nesse aprendizado, se você quer realmente decolar, tanto na área de Photoshop, Illustrator, a parte de design gráfico, web design também, essa parte de tecnologia de uma maneira geral e design, se você quer aprender, é muito interessante que você visite a nossa página de cursos, porque lá tem muita coisa interessante que a gente está colocando lá, material novo. A gente tem um curso de design gráfico que já está formatado, bem interessante, que está trazendo muitos resultados para os nossos alunos. Então vale a pena você visitar também. Beleza?
E continuando, vamos falar aqui da ferramenta Transform, né? O que eu quero dizer com isso? A ferramenta Transform dentro desse contexto do Smart Object. Quando você pega uma imagem bitmap, que é o principal motivo, né, um grande diferencial do Smart Object quando você trabalha com bitmap. Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, certo? Essa imagem, ela é um bitmap. É uma imagem que eu simplesmente abri no Photoshop, tá lá aí, pum. Agora, se eu pegar essa imagem aqui e habilitar a ferramenta Transform e começar a diminuir ela, rotaciona, aí aperto Enter. Repara o seguinte, nesse momento, repara que tem esse box em volta. Eu posso editar, tá vendo? Enquanto está nesse momento é um preview. Quando eu aperto Enter, o que o Photoshop vai fazer? Ele vai recalcular os pixels daquela camada, daquele objeto, e vai renderizar aquilo de novo. Ou seja, se eu diminuir a imagem, como eu fiz agora, ele vai descartar informações. Não só descarta informações, como ele recalcula, reposiciona todos os pixels desse objeto. Então, toda transformação que você faz numa imagem bitmap, que é o caso aqui, incide numa perda, invariavelmente. Então, se você bota a imagem desse tamanho, aí daqui a pouco você está editando, traz ela para cá, agora eu vou botar essa imagem aqui no cantinho aqui, porque eu quero alinhar daqui, aproveitando esse cantinho, vou botar uma bordinha aqui para fazer o meu layout. Aí você aperta Enter. Aí ele recalcula novamente e descarta mais informação. Aí daqui a pouco você está trabalhando, aí você vem aqui, vou pegar essa imagem, acho que está muito grande, vou pegar ela, botar pequenininha aqui, bem embaixo aqui, nesse cara aqui, dessa maneira, e vou trazer aqui para cima. Aí o que acontece? Ele está, toda vez que você edita, usa o comando Transform, nessa imagem, ele recalcula. Quando você rotaciona a imagem, mas eu não diminuo o tamanho dela, eu só rotacionei e piorou. Quando você rotaciona, os pixels que estão alinhados em cima do outro, eles têm que ser reposicionados em diagonal. Ou seja, é um cálculo matemático complexo que é feito, apesar de não parecer, né? É um cálculo bem sofisticado. Então, existe uma perda. A imagem está assim. Eu não redimensionei. Eu apenas rotacionei a imagem. Aqui, no caso, né? Aqui, vou pegar a imagem aqui, rotacionei ela um pouco. Essa diferença aqui, ó, que você está fazendo aqui, parece que você é singela, né? Mas a verdade é que só o fato de você ter rotacionado a imagem, todos os pixels foram reposicionados. A imagem foi toda recalculada. E isso incide na perda de qualidade, de informação, certo? Então, como que você evita isso? É justamente o Smart Object. Né? Quando você pega esse... Eu vou voltar aqui para o original. Está aqui a imagem original bem grandona. Aí você, antes de fazer essa edição, você vem aqui, né? Layer, e converte to Smart Object. Repara que continua o mesmo objeto. Agora tem esse íconezinho aqui. O que acontece? O que o Photoshop faz? Ele tem aqui a imagem como original. Imagina a foto aí dessa paisagem, está aqui original. Ele encapsula isso, né, numa cápsula, põe isso numa cápsula. E quando você pega e distorce isso aqui, vou distorcer, vou diminuir. Botei, fiz essa distorção aqui. O que acontece? Ele não trata a imagem, ele trata a cápsula. Então ele pega aquela cápsula e roda a cápsula. E ele sabe que dentro daquela cápsula tem uma imagem com aquelas características. Então toda vez que você rotaciona isso 10.000 vezes, à vontade, diminuindo, etc., né? Ele ainda assim preserva as informações originais daquela imagem, porque ele tá manipulando aquela cápsula. Quando você exporta o arquivo, quando você vai imprimir o arquivo efetivamente, vai entregar o arquivo, exportar para um outro formato, vai botar no vídeo, botar na internet, seja qual for o destino que você vai dar, aí nesse momento que o arquivo vai ser entregue, é quando ele vai pegar realmente aquela imagem e vai renderizar o final dela e vai entregar, olha, essa imagem que está dentro dessa cápsula está entregue assim, rotacionada. Né? Então, dessa maneira, você vai ter o mínimo de perda. Você pode rotacionar à vontade, escalonar, sem que haja perda. Agora, um detalhe importante. O escalonamento, quando você aumenta, né, numa imagem bitmap, você tem restrições para aumentar. Para diminuir, tranquilo, você pode diminuir à vontade. E se a imagem original é desse tamanho, e você diminui e fica aqui diminuindo dentro dessa área, a imagem original é desse tamanho, e você está diminuindo aqui, rotacionando desse tamanho, você não tem perda. Agora, se você aumenta, o bitmap tem restrições para aumentar sempre, tá? Não estou dizendo que você não possa aumentar. Você pode aumentar, mas saiba que o ato de estar aumentando já incide na perda de qualidade, que a princípio não é perceptível, depende do seu original, depende do quanto que você aumenta, depende de uma série de variáveis, né? Mas você pode aumentar? Até pode, mas você não pode pegar uma imagenzinha desse tamanho que você pegou na internet e querer botar ela num banner, numa fachada de um prédio, porque isso aí é impossível, certo? Então é por isso que as máquinas
profissionais, fotógrafos profissionais usam aquelas máquinas desse tamanho, super robustas, que pegam com qualidade altíssima. Muitos megapixels, né? Para que a imagem tenha um original bem grande, porque dá mais flexibilidade para trabalhar. Porque você não pode pegar uma imagem na internet desse tamanho e querer imprimir ela com qualidade desse tamanho, que é impossível. Isso não acontece, certo? Então, isso é uma característica do bitmap. O fato de você colocar a imagem dentro de um Smart Object favorece justamente você poder trabalhar com ela, te dá muito mais flexibilidade, porque você não tem esse problema de toda vez que você rotaciona, diminui, faz um ajuste fino para encaixar a imagem no seu layout. Ah, a imagem está aqui, e agora está aqui, agora eu quero botar ela no cantinho aqui. Ou seja, eu posso ter tranquilidade de estar fazendo esse reposicionamento da minha imagem nesse layout aqui, porque eu sei que eu não estou exagerando, né? Não estou extrapolando, e ainda assim ele está preservando o original. Então é muito interessante. Ou seja, o Smart Object ele permite trabalhar com vetor, como é o próprio objeto que está aqui, esse objeto aqui que tu trouxe, né, esse banner aqui, né, ele permite você trabalhar com imagem bitmap, com essas características que eu acabei de falar para você, que é justamente essa característica de você poder reposicionar à vontade e editar infinitas vezes, e só no último momento, quando você for entregar aquele arquivo, é que ele vai realmente modificar aquela imagem para entregar aquela rotação que você pediu, daquela distorção que você aplicou. Só no último instância, ou seja, não há perda nesse processo. Enquanto no método tradicional há perda, e é significativa a perda. Se você pegar uma imagem e rotacionar 10 vezes, você está jogando muita informação fora, né? E você começa a perder qualidade. Para completar a última dica, que é a quarta, né? Que é muito interessante também, que vale a pena, é que é singela assim, mas que é interessante porque ela abre sim uma amplitude para você ser mais eficiente. Quando você faz um trabalho, por exemplo, e às vezes você vai trabalhar para um cliente, né? Um trabalho de identidade visual, por exemplo, você vai pegar uma logo e você vai colocar essa logo no cartão de visitas, no folder, etc. Você tem vários objetos, né? E você, por um motivo qualquer, ainda está trabalhando naquela logo, está editando a logo, não finalizou a logo ainda, por um motivo qualquer, né? E de repente você converte aquele objeto, aquela logo, né, no Smart Object, ainda mais se for uma logo vetorial, ou seja, você já traz ela como Smart Object para dentro do Photoshop, permite você, quando você edita um Smart Object, ele vai mudar as instâncias, né? Vou mostrar para você para ficar mais simples do que ficar falando. Então, pegar essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui é um Smart Object, eu já converti, tá vendo? Beleza, então vou fazer aqui, vou duplicar ela aqui. Vou aumentar aqui para ficar mais bacana, né? Vou fechar esse cara aqui, vou duplicar aqui, ó. Bum. Vou diminuir, ó. Lembra que agora eu posso diminuir à vontade aqui, que eu não tenho perda, ó, que é justamente, né, a característica que eu acabei de falar para você, certo? Que é uma vantagem super bacana de botar uma imagem, ou seja, eu posso a imagem tá desse tamanho aqui, ó. Eu posso aumentar depois, que eu fico tranquilão, porque eu sei que não perde-se qualidade. Aí você vem aqui e faz uma montagem aqui com essas três imagens. Vou botar isso para cá. Pronto, aqui assim. Pronto. Só para a gente fazer uma composição aqui mais simpática. Beleza. Então tá aqui a nossa composição. Aí, beleza. Então, nesse caso aqui, é uma mesma imagem que eu apliquei 3 vezes, certo? Poderia ser uma logo, poderia ser qualquer objeto Smart que você converteu no Smart Object e você replicou isso dentro do seu layout, dentro da sua arte, seja da maneira que você quiser. Agora eu vou pegar essa imagem aqui, ó, que é o Smart Object, vou clicar 2 vezes e ele vai abrir a imagem separadamente. Repara que abriu uma nova janela, aqui tá a composição que eu montei. Ele abriu uma nova janela com o Smart Object. Beleza? Agora eu vou pegar aqui um pincel e vou fazer um borrão aqui, ó. Certo? Fiz aqui. Beleza. Vou salvar essa imagem. Pum. Fechar. Olha o que aconteceu. Ele automaticamente replicou nas instâncias, ou seja, esses objetos são todos instâncias do mesmo Smart Object. Isso é muito interessante porque se você tiver que mudar a cor da logo, por exemplo, você não precisa mudar a cor da logo 10 vezes. Se você tem 10 instâncias da mesma logo, você vai mudar uma vez só e todas vão mudar. Se você tem um box de contato, por exemplo, que tem o mesmo formato, a mesma estrutura, você pega aquilo ali, converte no Smart Object, replica aquilo em vários lugares que você quiser, aquele box. Aí mudou o telefone, você entra lá em edita, ele já automaticamente replica aquilo em todos os outros. Beleza? Então assim,
Existem outras dicas interessantes sobre Smart Objects que a gente vai gravar numa próxima oportunidade, né? E se por acaso o vídeo já estiver disponível, vai aparecer o link aqui. Além disso, lembra de dar uma curtida no vídeo, porque é muito importante a sua contribuição também. Se você curtiu, deixe seu comentário, porque é legal para a gente trocar ideia, né? E saber o que você está achando, né? A sua sugestão também de conteúdo. Beleza? Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Espero mais uma vez que tenha gostado e até a próxima aula. Valeu! Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br. Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br. Continuando com a nossa série de vídeos falando sobre dicas e segredos do Photoshop. Nessa sequência a gente vai estar falando sobre a ferramenta Smart Objects, que é um recurso singelo, mas muito importante, porque ele dá muita versatilidade para a gente trabalhar. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre 4 pontos importantes e 4 dicas importantes que vão ajudar você a tomar a sua decisão de trabalhar com Smart Objects. Beleza? Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br. Continuando com a nossa série de vídeos falando sobre dicas e segredos do Photoshop. Nessa sequência a gente vai estar falando sobre a ferramenta Smart Objects, que é uma ferramenta muito singela. Assim, a gente tem um vídeo que explica sobre Smart Objects, não vou entrar nas bases da ferramenta. Basicamente, a gente vai estar trazendo dicas, né, e sacadas assim, que permite você Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, continuando com a série de vídeos falando sobre dicas e segredos do Photoshop. Nesse a gente vai estar falando sobre abordagem, sobre a ferramenta Smart Objects. A gente vai trazer para você conceitos, né, e segredos que são interessantes, que certamente vão ajudar você na sua decisão de começar a usar os Smart Objects, o que vale muito a pena, né? Tá preparado? Então vamos lá. Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, continuando com a nossa série de vídeos falando sobre dicas e segredos do Photoshop. Nessa sequência a gente vai estar falando sobre a ferramenta Smart Objects, que é uma ferramenta muito interessante, e a gente vai estar trazendo para você assim, 4 conceitos e 4 dicas interessantes que certamente vão ajudar você na decisão de começar a usar o Smart Objects, o que vale muito a pena, porque é um recurso assim, muito versátil e dá para você assim, bastante flexibilidade para trabalhar. Beleza? Preparado? Então vamos lá.